Olá, queridos, graças e paz. Ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para você. Retornando, estamos gravando uma seleção de vídeos. Eu e o nosso querido irmão Genilson elaboramos e colocamos o nome de Perdão, Restauração Familiar, que fala da história de José do Egito, de Gênesis 45, do versículo 1 ao 8. Nós estamos contando essa história de perdão, de novamente uma união entre família, porque essa família foi despedaçada. Essa história tem muito mais a ver com amor e perdão e reconciliação do que qualquer outro tipo de vitória. Eu governo, eu é que venço, a bênção chegou na minha casa, faça como José. Não, queridos. Deus está no comando da história de José. Ele também está no comando da sua história. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer que haja um perdão mútuo entre você e o seu familiar. E voltando a falar aqui, nós agora vamos falar de Gênesis 39, do 7 a 12. Nós fizemos os dois últimos vídeos falando de Judá, que era Judá que vendera seu irmão, né? Pelo menos teve a ideia. E depois nós contamos uma história de Judá com Tamar, sua nora, na qual ele fez um pré-julgamento e iria acusá-la, né? Mas ela fez uma estratégia com ele e ele é que ficou de cara feia, porque o errado da história era ajudar, não a sua nora. E agora nós retornamos até José e gostaria de intitular basicamente isso aqui. Se eu pudesse colocar um título, como a gente sabe que a gente realmente é convertido, ou pelo menos está no caminho correto. A história de José vai ensinar algo para mim e para você. José ele foi vendido até o Egito, agora está na casa de Potifar. E na casa de Potifar, preste bem atenção, um dia ele vai governar o Egito. Mas Deus está preparando José etapa por etapa. Agora ele governa pequenininho a casa de Potifar. O texto que eu vou ler é esse aqui. Gênesis 39, do 7 a 12. Está escrito assim. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Bem atual, né? Já lá no Antigo Egito também era assim. Não precisa conversar muito não. Vambora. Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, de Potifar: teme por mordomo, a mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou a ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa que me vedou, senão a ti, porque és tua mulher, sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Repare bem, não é contra o homem, Potifar. Está falando, como é que eu vou pecar contra Deus? Nosso pecado é contra Deus, irmãos. É claro que atinge outras pessoas, mas ele está preocupado com Deus. Falando ela a José todos os dias, era uma insistência diária, queridos. Todo dia, todo dia, todo dia. Todos os dias. E não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia, ela esperou uma oportunidade. Veio ele à casa para atender os negócios. E ninguém da casa se achava presente. Estava todo mundo ocupado, então ele estava sozinho no ambiente. Aí, ó. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, saiu fugindo para fora. A primeira coisa que a gente procura entender no texto é que José, onde ele colocava a mão, Deus abençoava, porque Deus tinha um propósito com José. Ele está governando a casa de Potifar, um dos empregados de Faraó, bem pequenininho, bem ali, tomando conta das coisas. A segunda coisa que acontece é que ele estava sendo tentado não só um dia, não todos os dias, era a mesma conversa. E a pessoa, a mulher de Potifar, foi astuta, que esperou um momento que eles ficassem os dois sozinhos.
A segunda coisa é que o hormônio não se converte. Ele largou a roupa e correu. A tentação, o hormônio não se converte. Então não fica tentando enfrentar coisas. Eu tenho fé. Não. Você precisa ter raciocínio. O hormônio não se converte. Corre. Daquilo que você não consegue suportar, corre. Amém? Mas uma terceira coisa que me chama atenção nisso daqui é que José ele foi fiel ao homem que o colocou sobre os seus negócios, mas principalmente a Deus. E aqui a pergunta que eu faço para mim e para você. José agiu corretamente quando não tinha nenhum empregado, quando não tinha o chefe, quando não tinha um vizinho, quando não tinha ninguém para olhar. Ele agiu corretamente. E a gente? Como é que a gente age quando está fora da igreja? Quando está fora do ambiente que a gente está acostumado a ficar? Como é que a gente age no trabalho? Para resumir a história, como é que a gente consegue perceber se a gente está realmente no caminho ou não? Sabe quando? É quando você está sozinho. Na igreja todo mundo é santo. Mas e quando a gente está sozinho? Como é que a gente age? A gente age igual a José? Procurando fazer as coisas corretas sem holofote? Sem um tapa nas costas? Sem os aplausos? E aí? Pergunta que cabe para mim e para você. Graças e paz.